E aí, galera, beleza? Então, bora estudar a transferência de calor? Bom, gente, a gente vai estudar hoje, vamos começar a estudar hoje os processos de transferência de calor. A gente já estudou então o que é o calor, o que é que o calor pode provocar aos corpos, né? A gente viu que ele pode provocar mudança de temperatura ou mudança de estado físico, né? Então, a consequência do calor pode ser a mudança de temperatura ou a mudança de estado físico. E agora a gente vai para uma outra etapa, que é estudar como que o calor se transfere de um corpo quente para um corpo frio. E o primeiro processo de transferência que a gente vai estudar é a condução térmica. Então, o que é a condução térmica? A condução é um processo em que moléculas do objeto que estiverem mais quentes colidem em moléculas que estão nas vizinhanças, nas proximidades e que estão com menor energia cinética, menor agitação molecular. Então a transferência ela ocorre por meio de colisões. E essas colisões transferem a energia das moléculas mais agitadas para as moléculas menos agitadas. Então colisões entre moléculas. Então é fundamental que haja o contato físico entre a parte quente e a parte fria. Então, quando a gente pensa em transferência de calor, normalmente a gente acha que é fundamental que haja o contato entre eles. Não é necessariamente assim. No caso de ser a condução, é verdade. As moléculas devem estar em contato uma com a outra. Então, a fonte quente, a parte quente e a parte fria devem estar em contato para que ocorra a colisão entre aquelas moléculas de maior agitação e as moléculas de menos agitação. Esse exemplo aqui, esse desenho aqui, é para tentar exemplificar uma experiência muito simples que a gente faz em laboratório. Que é pegar uma haste de metal, né? Eu coloquei aqui uma hastezinha, coloquei as duas extremidades dela, A e B, e coloquei aqui uma representação de uma fonte térmica, né? De uma vela. O que vai acontecer? Essa vela vai aquecer a extremidade A, as moléculas da extremidade A vão começar a se agitar por conta da energia térmica que vai atingi-las, e elas vão acabar transferindo essa energia térmica para as moléculas vizinhas. E elas então vão se agitando cada vez mais e a energia térmica vai sendo transferida da extremidade A para a extremidade B. Então, nesse esquema, a gente diz que houve um fluxo de calor, e vamos usar aqui a letrinha φ para representar o fluxo. Houve um fluxo de calor da extremidade A para a extremidade B, que é a extremidade mais quente, para a extremidade B, que estava inicialmente mais fria. O que é fluxo de calor? O fluxo de calor, letra φ, é a quantidade de calor, que a gente vai usar a letrinha Q, né, que a gente já usava antes. Então é uma quantidade de calor, o delta na frente para representar uma variação, uma quantidade definida de calor que houve transferida para outra extremidade durante um determinado intervalo de tempo, delta T. Então a gente vai conseguir calcular o fluxo de calor através da barra usando essa expressãozinha. Então a gente pega a quantidade de calor que foi transferida e divide pelo tempo que levou para que essa energia atinja a outra extremidade. Observem que quando a gente fizer esse cálculo, nós vamos achar o fluxo em qual unidade de medida? Uma unidade de energia, por exemplo, caloria, dividida pela unidade de tempo, por exemplo, segundo. Pode ser também que a gente encontre essa medida em joules, que é a unidade de energia do Sistema Internacional, por segundo. É uma outra possibilidade. Lembrando que joule por segundo é o que nós conhecemos por watt. Então, é muito comum chamar
o fluxo de calor de potência transmitida, potência transferida, potência térmica transmitida, porque ela pode ser expressa em joules por segundo. Uma outra possibilidade que é muito comum é aplicar uma lei empírica que foi obtida a partir de experiências conduzidas por um cientista chamado Fourier. Então, a gente pode imaginar uma parede. Essa parede separa dois ambientes, um ambiente com a temperatura T1, outro ambiente com a temperatura T2, e para a gente pensar no fluxo de calor, vamos supor que a temperatura 1 seja maior que a temperatura 2. Então, quando a gente estabelece o contato térmico entre a região 1 e a região 2, o calor vai fluir através dessa parede. Então a gente vai estabelecer através dessa parede um fluxo de calor. Esse fluxo de calor vai ser calculado da mesma forma. Quantidade de calor dividida pelo tempo. Acontece que esse fluxo de calor pode ser obtido por uma outra expressão, que é a fórmula da lei de Fourier, onde a gente tem fluxo é igual. Para que haja transferência de calor entre essas duas regiões, a quantidade de calor que vai fluir a cada segundo depende do quê? Em primeiro lugar, depende da natureza dessa parede que separa as duas regiões. Se for uma parede de isopor, é um fluxo mais fraco, porque o isopor é melhor isolante. Se for uma parede de metal, o fluxo é mais intenso, porque o metal é melhor condutor. Então depende primeiro da constante de condutividade térmica do material. Nós chamamos esse casinho de constante ou coeficiente de condutividade térmica do material. Ele é que vai dizer se aquele material é bom condutor ou mau condutor. Quanto maior for essa constante K, melhor condutor aquele material será. Então, nesse momento, por exemplo, a temperatura da sala é menor do que a temperatura do ambiente, então existe um fluxo de calor através das paredes invadindo a região da sala. Então a gente tem um fluxo através da parede e a constante da parede é a constante da alvenaria, a constante dos tijolos, né, da areia, da argamassa que está ali. Então esse K vai dizer para a gente qual é a natureza do material que está separando as duas regiões. Depende também da diferença de temperatura entre as extremidades. Quanto maior for a diferença de temperatura entre as duas extremidades, quanto mais quente esse estiver e quanto mais frio aquele estiver, maior o fluxo de calor. Depende ainda da área dessa placa. Quanto maior for essa área aqui, mais fluxo, mais calor flui no mesmo intervalo de tempo. E depende, por último, da espessura da parede, que é essa espessurazinha que está aqui no desenho. Quanto mais grossa for a parede, menor o fluxo. Por isso que a espessura aparece no denominador da fração, né? Quanto maior for a espessura, menor será o fluxo. Então o fluxo depende diretamente do material. Quanto melhor condutor ele for, melhor será o fluxo. Depende da diferença de temperatura. Quanto mais quente esse estiver ou quanto mais frio que ele estiver, maior o fluxo. Depende do tamanho dessa área onde há a transferência de calor. Quanto maior a área, maior energia vai passar no mesmo tempo. E depende inversamente da espessura. Quanto mais grossa for a parede, melhor será o isolamento térmico, menor será o fluxo de calor entre as duas regiões. Então essa aqui é a expressão matemática da lei de Fourier, que nós vamos utilizar a partir de agora para resolver os exercícios que tratam de condução térmica. Tudo bem, gente? Então, bora estudar, vamos fazer os exercícios na lista e aí a gente então deixa as mensagens, deixa os recados lá para que se tiver alguma dúvida a gente possa discutir e tirar o que eventualmente não ficou bem entendido, beleza? Então valeu, galera, obrigado, um abraço.
Bora estudar, hein?